Olá, tudo bem? Aqui quem está conversando com vocês é Holmes, Sherlock Holmes. Estou aqui para trabalhar com vocês uma parte da lógica da qual eu conheço muito bem: as formas de argumentação. Vocês já devem ter ouvido falar da minha pessoa, o famoso Sherlock Holmes, um grande detetive inglês responsável por desvendar grandes e misteriosos crimes. Como eu chegava à solução desses crimes? Graças à minha habilidade dedutiva. O que é dedução? Dedução é uma das 3 formas de argumentação. A argumentação dedutiva, ela possui características. A principal delas, e a que a define enquanto tal, é que o argumento dedutivo ele vai partir de conhecimentos gerais, universais, e vai aplicar no particular. Parte-se de pressuposições já conhecidas, já aceitas, e se conclui naquele caso individual. Ou seja, o argumento dedutivo ele é conhecido por não ampliar o conhecimento. Por que ele não amplia o conhecimento? Porque, em tese, ao partir de informações universais, gerais, já conhecidas, quando eu aplico para o caso particular, ele já estaria a priori ou a princípio incluído naquela explicação universal, naquela lei universal. Aristóteles, um grande filósofo antigo, ele usou a seguinte argumentação dedutiva que se tornou célebre: todo homem é racional. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é racional. Aqui temos a base mais simples do argumento dedutivo, porque partimos de um conhecimento geral. Todo mundo sabe, todo mundo tem certeza que todo homem é racional. Se Sócrates é homem, por consequência, Sócrates é racional. A minha conclusão, Sócrates é racional, já estava anteriormente dentro daquela premissa universal de que todo homem é racional. Esta é a forma de argumentação dedutiva. E esta forma de argumentação dedutiva eu utilizava para solucionar os mais diversos crimes que a polícia inglesa não conseguia desvendar, e eu, de acordo com a minha perspicácia dedutiva, resolvia. Muito bem. Além da argumentação dedutiva, qual outra forma de argumentação nós podemos usar? Nós podemos usar uma argumentação indutiva. O que é uma argumentação indutiva? A argumentação indutiva, ela faz o caminho inverso da dedução, porque a indução, ela parte de princípios particulares para daí criar uma lei geral.
Eu estudo casos particulares para daí formar uma lei geral. Essa forma de argumentação conhecida ou se afirma que ela amplia o conhecimento. Ou seja, uma argumentação indutiva, por exemplo, ela pode se dar da seguinte forma: o ferro é metal e conduz eletricidade. Então eu peguei o material ferro e testei e percebi que ele conduz eletricidade. O ouro é metal e conduz eletricidade. O alumínio é metal e conduz eletricidade. Eu vou testando os particulares e em determinado momento eu digo: todos os metais conduzem eletricidade. Ou seja, eu analisei casos particulares e concluí no geral. Esse é o argumento dedutivo. Esse argumento dedutivo ele é muito utilizado pela ciência, pelos cálculos estatísticos, por exemplo. Quando vocês ouvem pesquisas eleitorais, por exemplo, o que se faz? Se entrevistam todas as pessoas do Brasil para chegar a uma perspectiva de que candidato vai ganhar a eleição? Não. Se faz uma seleção dentro de parâmetros científicos de uma parte da população e a partir da opinião daqueles casos particulares, a pesquisa ela conclui que determinado candidato hoje ganharia as eleições. Então, isso é a indução. A indução ela pode ser completa, quando eu consigo apanhar todos aqueles casos particulares. Por exemplo, se eu conseguir, no exemplo que eu dei anteriormente, se eu conseguir testar todos os metais que existem no mundo, eu posso dizer e concluir que todos eles conduzem eletricidade. Eu digo que todos os metais são condutores de eletricidade, estudando de uma indução completa, porque eu consegui juntar todos os casos individuais que abarcam aí todos os metais. Por exemplo, quantos sentidos nós temos? 5. Olfato, paladar, visão, tato e audição. Se eu disser o seguinte: o olfato possui um órgão sensorial, um órgão no corpo. O paladar possui, a audição possui, o tato possui, a visão possui. Então, eu posso concluir que todos os órgãos do sentido possuem um órgão respectivo no corpo humano. É uma indução completa. A indução ela é incompleta quando eu não consigo acessar todos os indivíduos, né? Que é o caso, por exemplo, daquilo que eu mencionei antes de uma pesquisa eleitoral. Eu não consigo entrevistar todos os eleitores no Brasil, então eu vou fracionar uma parte e daí eu vou tentar concluir na totalidade ou para a totalidade. Ok? Então temos dedução, temos indução e temos uma terceira forma de argumentação, que é a analogia, que é quando eu... antes disso, cuidado, porque uma indução incompleta, quando ela é feita muito às pressas, ela pode gerar uma falácia, a falácia de generalização apressada, que é quando eu comparo alguns casos e já generalizo, sem estudar esses casos, sem uma metodologia. Ok? E agora sim, a terceira forma de argumentação. Tá? Aqui eu vou ter que tomar o meu café, que o meu fogo aqui está aquecendo este ambiente. No frio londrino. Tá? Gravo esse vídeo de Londres, que está na quarentena também.
A terceira forma de argumentação é a analogia, que é quando eu argumento comparando dois casos, fazendo uma analogia entre duas situações. Nós utilizamos muito essa forma de argumentação no nosso dia a dia, né? Se fulano de tal conseguiu, então eu vou conseguir também. Se fulano de tal foi aprovado no concurso, então eu poderei ser aprovado também. Ou seja, eu estou fazendo uma analogia, uma comparação. Eu estou pegando aquele caso e trazendo para a minha possibilidade. Estou comparando, estabelecendo uma relação análoga entre aquele e esse, entre duas situações que têm a ver, porque quando são situações totalmente opostas, que não dá para estabelecer relação novamente, eu estou entrando numa falácia de falsa causa. Né? Mas quando eu estabeleço uma comparação, analogia, são coisas análogas, parecidas, tá? Eu posso fazer a partir disso uma base argumentativa. Ok? Pessoal, agradeço a atenção de vocês, tá? Por mais esse vídeo. E espero poder ter contribuído na explicação sobre a dedução. Para quem não assistiu os meus filmes ainda, vai aqui a minha indignação. Assista. Sherlock Holmes não pode ser ignorado no mundo das artes cênicas, no mundo da investigação, no mundo da argumentação e, por ora, óbvio, no mundo da filosofia. Fiquem bem. E um grande abraço. Do Holmes. Sherlock Holmes.